Boa noite, Nova Mulher Jacarepaguá. Amém. Que alegria, queridas. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. Primeiramente, porque é o primeiro encontro do ano, de 2023, aqui em Jacarepaguá, né? Que privilégio estar trazendo essa palavra de Deus, do coração do Senhor, para os nossos corações. E eu estou muito feliz também, porque é o meu aniversário. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Querida, é 5.1, com muito orgulho. Com muito orgulho e muita alegria. Eu estou mencionando o meu aniversário porque eu estou muito grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, a forma como Ele tem me conduzido, pela sua bondade, pela sua misericórdia, por ter me trazido aqui. E eu sou muito grata ao Senhor. Eu vim acompanhada, né, do meu marido, Carlos Carneiro, que é pastor da Nova Vida de Bom Sucesso, e eu vim acompanhada também de umas amigas queridas, uns amigos queridos de Bom Sucesso, que assim que souberam que eu vinha pregar aqui, elas vieram também. Bom Sucesso é uma igreja amada, acolhedora, que mora no meu coração, e eu vou contar um segredo para vocês. Eu tinha que garantir o amém. Porque se não tiver amém de ninguém, tem um amém ali da direita. Glória a Deus. Queridas, nós tivemos... Deixa eu me ajeitar aqui com a tecnologia. Nós tivemos o primeiro encontro de mulheres em Bom Sucesso na sexta-feira passada, e nós estamos tratando com as mulheres da mesma trilogia que vocês abordaram aqui, o Despertar da Leoa, que nós soubemos que foi uma bênção e o Senhor nos direcionou para estarmos levando esse tema também. Foi o primeiro encontro e nós contamos com a presença da pastora Lilian, trazendo a palavra de modo tão maravilhoso e especial. O Senhor ministrou ao nosso coração. Isso está gerando grandes expectativas para os próximos encontros, como gerou em vocês também. E foi uma bênção. E a palavra que está ecoando para nós em Bom Sucesso, no ano de 2023, é posicionamento, é força, é mudança de mentalidade, é constância. E nós vamos caminhar ao longo desse ano com essas palavras, sendo fortalecidas de pé. Nós entendemos que nós devemos nos prostrar apenas diante do Senhor, reconhecendo o seu poder, reconhecendo que Ele é tudo e que nós dependemos dEle. Nós devemos nos curvar perante Ele, mas diante das circunstâncias, nos mantermos de pé. Amém? Com a força que vem dele. E quando a pastora Lilian me convidou para trazer a palavra aqui, eu falei com ela que seria o meu aniversário, e eu já tinha até começado a programar alguma coisa, mas eu confesso uma coisa para vocês. Eu fui inundada de uma alegria tão grande, mas tão grande para estar aqui. E sabe o que eu entendi? Que eu fui convidada para jantar com vocês, aqui nessa noite. Um jantar, um banquete, coisa fina, sabe? Um cardápio de primeira, música maravilhosa. E uma presença tremenda de Deus, mas fica tranquila, porque esse banquete quem vai preparar é o Senhor. Aliás, Ele está preparando, porque Ele está aqui neste lugar. Nós podemos sentir a presença do Senhor desde que a gente entra naquele estacionamento, no momento do louvor, onde a presença do Senhor, a plenitude de alegria. E essa alegria inunda o nosso coração. E nós temos a expectativa nessa noite de desfrutar da sua presença e nos saciar, nos fartar da sua palavra, que é alimento para a nossa vida. Amém? Amém, queridas. Mulheres improváveis é o tema desta noite. E, aliás, um lindo vídeo que vocês prepararam. E eu pergunto, o que vem a ser algo improvável? A palavra improvável, ela nos remete a algo que tende a não acontecer, que pode não ocorrer, algo incerto, que não se consegue provar.
É impossível ou inacreditável. Quando eu penso numa mulher improvável, me vem à mente, isso me remete a uma mulher que tinha tudo para dar errado e que deu certo. Uma mulher que tinha tudo para dar certo e que deu errado. Uma mulher que estava numa situação vulnerável, humanamente, uma condição assim difícil, impossível de acontecer. E isso me faz lembrar, sabe quem? Sara. Sara, mulher de Abraão. Naquele contexto onde Deus convidou Abraão para ser pai de uma grande nação. Né? Quando Deus falou com Abraão, ele estava idoso e Sara estava idosa e era estéril. Né? Ela foi chamada a ser mãe com mais de 90 anos. E se hoje, né, com toda a tecnologia avançada, com a medicina avançada, isso é uma condição totalmente difícil de acontecer, da gente imaginar essas circunstâncias, que dirá na época de Abraão. Mas, em 1 Coríntios 1, 27, 30, fala que Deus, como sempre, Ele usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu estou fazendo a leitura da NVI. E em Hebreus 11:11, Sara é citada como heroína da fé. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia sido feito a promessa. E nós poderíamos também citar como uma mulher que tinha tudo para dar errado, né, e deu certo, a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha um histórico comprometedor, né? Ela tinha, a Bíblia fala que ela teve 5 maridos e o que estava com ela não era marido dela. Ela poderia até, aparentemente, ser totalmente desacreditada das pessoas, mas para Jesus não. Ela não era uma pessoa desacreditada, ela era alvo da sua graça, do seu amor, era alvo da salvação. E ela recebeu a revelação do Messias, Jesus a levou a fazer a confissão de fé, e ela foi portadora de boas novas para o seu povo, e a Bíblia diz que muitos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho dela. Mulheres que deram certo, que tinham tudo para dar errado e deram certo. Mas só que nesta noite, queridas, eu gostaria de convidá-las para você caminhar comigo, olhando mulheres improváveis de um outro ângulo. Vamos pensar em mulheres improváveis como aquela mulher que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Mulheres que tinham tudo para dar certo e deu errado. E para exemplificar isso que eu estou falando, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre Eva, mulher de Adão, primeira mulher do mundo, né? A mãe de todos. Eva existia no pensamento de Deus. Em primeiro lugar, ela estava nos propósitos de Deus, foi criada com um propósito, para que ela fosse auxiliadora de Adão. Então, por ela estar nos propósitos de Deus, Deus a criou. Mesmo ela sendo tirada do homem, ela foi criação de Deus. E vocês pararam para pensar que Eva, ela não foi menina, ela não teve infância? Ela não foi adolescente. Ela não teve adolescência. Ela não foi jovem. Ela não foi filha. Não me perguntem se ela tinha umbigo, celulite, essas coisas, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas é algo assim que a gente para pensar, ela não passou por essas fases da vida. No momento da criação, Eva estava lá, resplandecente, plena, na sua maturidade feminina. Eu imagino Eva a cara da riqueza.
Eu não sei vocês, a primeira mulher do mundo, feita por Deus, né? Devia ser perfeita, mas essa perfeição, entre aspas, ela não era fruto de tradição ou de cultura, porque ela não tinha nenhum meio ali para influenciá-la, né? Era Adão, Eva e Deus. Ela e Adão eram frutos, eram produto da criação divina. E não pensem vocês que Eva era menos sagrada ou mais pecaminosa. Ela poderia até ser mais suscetível à tentação. Mas, por causa do pecado, a felicidade durou pouco. Eva escorregou primeiro e Adão foi segurar e acabou escorregando junto. E eles foram destituídos do paraíso, do propósito original que Deus tinha para a vida deles. Eles trocaram um paraíso por um lugar de dores, por um lugar de espinhos, porque eles passaram a sofrer na carne, na sua vida, coisas totalmente desnecessárias que não estavam previstas para eles. Eles não foram criados para morrer, mas o pecado entrou e os destituiu deste lugar. E Eva foi removida da sua herança. E a sua plenitude feminina, ela foi totalmente devastada. Eva foi uma mulher criada para dar certo, mas ela deu errado. E eu quero dizer nessa noite, queridas, que a exemplo de Eva, nós fomos criadas para dar certo, mas nós demos errado pelo pecado que entrou no mundo. Nós fomos criadas para o louvor da glória de Deus. Antes da fundação do mundo, escolhidas nele para nós sermos santas e irrepreensíveis. Não fomos criadas para a morte, mas o salário do pecado é a morte. E o pecado entrou e nos destituiu dessa posição que o Senhor tinha nos colocado, nos trazendo morte, jugo de servidão, condenação eterna. O pecado gerou em nós frutos devastadores da carne, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja. Reino das trevas, um abismo que causou quase uma separação eterna. Eu disse quase, porque Deus tinha um plano B. O Cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo, para nos resgatar. E de mulheres prováveis fomos feitas pelo pecado improváveis, mas Deus nos torna prováveis pela sua maravilhosa redenção e amor que Ele tem derramado sobre nós. E a palavra do Senhor vai falar em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E estamos livres do jugo do pecado, queridas. Você pode glorificar a Deus? Não há mais condenação sobre a nossa vida. E o Senhor, Ele nos convoca nessa noite a nos levantar como mulheres prováveis, diante da sua graça, diante da sua misericórdia, do seu poder. E nos diz que nós fomos criadas para dar certo. E que todo o passado e todo o histórico não tem o poder de nos paralisar e nos impedir de vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Glória a Deus, já nos foi dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida plena, uma vida abundante no reino de Deus. Mas, queridas, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou algo assim ao meu coração, enquanto eu preparava, que me gerou assim muita contrição, sabe? É como se fosse um arrependimento, é como se fossem coisas que a gente faz e que ofende a Deus. Foi assim que eu me senti. E eu quero ler para vocês exatamente como veio ao meu coração, para eu não perder nenhuma palavra. Diz assim: enquanto... que existem mulheres que mesmo, somos nós, mesmo com a sua graça redentora e todo o seu sacrifício e amor por nós, muitas das vezes ainda nutrimos dentro de nós a natureza de uma mulher improvável. Convivemos diariamente com as impossibilidades, alimentamos a incredulidade com a nossa falta de confiança em Deus, com palavras que desdizem o que o Senhor fala a nosso respeito, dando lugar a pensamentos disfuncionais que minam as nossas forças. O Senhor fala conosco que há muita energia sendo gasta desnecessariamente, muitas das vezes muito esforço e pouco resultado, muito trabalho e poucos frutos, muitas palavras e pouca mudança de atitude. Há uma conformidade com a vida mediana, como se fosse esse nível espiritual que bastasse. Está confortável, a gente fala. Minha consciência está tranquila com aquilo que eu faço. Eu estou fazendo a minha parte. E essa natureza da mulher improvável, ela entra em conflito com o Espírito Santo, que quer nos levar a outros patamares e a outros níveis de intimidade com o Senhor. Foi exatamente aquilo que a pastora Lilian estava falando aqui no momento da oração, que o Senhor nos convida a um nível maior de intimidade. Nós precisamos estar vigilantes com relação ao ativismo. A gente quer fazer, a gente quer fazer, a gente quer fazer, mas que tempo a gente está reservando no nosso particular com Deus? Onde é isso? É essa intimidade que vai nos fortalecer, que vai nos sentir amadas, que vai nos sentir cada vez mais dele, que vai dissipar tudo aquilo que não provém dele. Queridas, uma coisa eu tenho aprendido: o inimigo, às vezes, ele não pode nos parar. Então, sabe o que ele faz? Ele nos acelera. Ele não pode nos parar, mas ele nos acelera. E a gente faz. Então, assim, a gente precisa ter a nossa vida, que o Senhor, nessa noite, né? Nós estamos aqui para denunciar, em nome de Jesus, tudo aquilo que venha, porventura, atrapalhar que os planos dele se cumpram e que a gente viva a plenitude que ele tem com a gente. E a minha oração nessa noite é que ele abra os nossos olhos espirituais para contemplar de fato, nos enxergar na lente da sua palavra, para nós entendermos o seu propósito e sermos dirigidas segundo o seu coração e a sua vontade, e não por nós mesmos. Aleluia. Eu gostaria, queridas, de colocar uma imagem para vocês, a imagem da... Isso. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês estão vendo aí? Hã? Pode falar. Semente? Muitas? Muitas sementes. Semente de quê? Semente de laranja, pode ser de tangerina, pode ser não, é de laranja. Vocês estão vendo? Olha direitinho.
Vocês estão vendo semente de laranja? Isso aí? Tem uma que está na dúvida. Mas vamos lá. Se eu começar a insistir, vocês vão mudar de ideia. Vamos lá, pode passar o outro, por favor. Quando eu disse, deixa eu me encontrar aqui, ao caroço da laranja, que dentro dele morava um laranjal inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo. Eu achei essa imagem muito interessante, eu já tenho ela comigo há muito tempo. Quando eu disse ao caroço da laranja, que dentro dele morava um laranjal inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo. E, queridas, muitas das vezes a gente age igual esse caroço de laranja. Deus, o Senhor, Ele planta propósitos no nosso coração, porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, mas a gente olha para Ele como esse caroço da laranja, incrédulo. E a natureza da mulher improvável vive arranjando desculpas, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço, isso não é para mim, eu já estou velha demais, passei da idade, existem outras mais capacitadas que eu, quem sabe um dia, agora não. Eu não sei se eu terei condições de dar conta, porque tudo que eu começo eu não termino. E aí, queridas, nós colocamos um balde de água fria naquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero perguntar aqui, quem já pregou lavando louça? Não precisa nem se identificar. Quem já pregou lavando louça? Sabe aqueles momentos da tarefa de casa? Que você está lavando louça e você se vê nesse púlpito com esse microfone na mão, pregando e o fogo caindo na igreja. E a igreja glorificando o Espírito Santo se manifestando. Quem já estava em algum momento da sua vida e você se viu aqui no ministério de louvor, louvando com esse microfone na mão? Quem já se viu orando por pessoas, elas sendo curadas, sendo restauradas, cheias do Espírito Santo? Quem já se imaginou sendo facilitadora na escola Avance? Ou querendo estudar, ou empreendendo algo, ou retomando aquela universidade que você deixou pelo meio do caminho. Queridas, o Senhor está aqui para dizer que é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. E que não é para a gente jogar um balde de água fria em cima disso, mas é para a gente alimentar, porque Ele é que vai dar conta disso, é Ele quem nos conduz em triunfo em todas as coisas. E é muito importante que a gente tenha a clareza de que todas as vezes que nos depreciamos e agimos com incredulidade, nós estamos dizendo que as obras de Deus são improváveis. Todas as vezes que a gente não crê, que a gente acha difícil de acontecer, a gente dá aquela risadinha de canto de boca, ah, não, comigo não vai acontecer. A gente está dizendo que as obras dele são improváveis, e o Senhor nos diz nessa noite, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe nada, nada difícil, nada impossível para o Senhor, porque é Ele colocou dentro da semente. Foi Ele que colocou dentro da semente o potencial da vida e da multiplicação. Isso vem dEle. E em nós, Ele colocou um tesouro. Ele colocou um tesouro, segundo Coríntios 4, 6, 7. O Senhor brilha em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E afirma que nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder a tudo excede, provém de Deus e não de nós. É dele que vem o potencial, é dele que vem a força, é dele, é por meio dele, é para ele. Não estamos falando de um empoderamento nosso, estamos falando do poder dele, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o Senhor nos convida nessa noite a acreditar
e a decidir qual a mulher que nós vamos nutrir dentro de nós, a mulher provável ou a mulher improvável. E o Senhor nos dá conselhos muito poderosos nessa noite, para nós vivermos a mulher provável que Ele criou para ser. Em primeiro lugar, o Senhor nos diz nessa noite, mude antes da mudança. Esquisito isso, hein, Débora? Contraditório. Mude antes da mudança? Vamos lá. A nossa lógica é a seguinte: o que eu gostaria de ser, eu serei um dia. Eu não sou agora. Então eu vou esperar ser, eu vou esperar ter para eu fazer. Só que a lógica do Senhor é a seguinte: Ele nos diz, haja como você já fosse, porque na realidade você é. Não espere as coisas acontecerem, não espere nós sermos perfeitas, porque isso nunca vai acontecer. Nós somos aperfeiçoadas diariamente pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E eu achei muito interessante a oração que foi feita aqui com relação à mulher sábia, porque é justamente isso que eu tinha reservado para falar. Seja hoje a mulher sábia que você quer ser, porque a palavra de Deus diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça com fé, sem duvidar. Seja a mulher otimista, seja hoje a mulher otimista que você quer ser. Seja hoje a mulher madura que você quer ser. Seja hoje a mulher forte que você quer ser, porque o Senhor te capacita para isso. Aleluia. Um segundo conselho do Senhor para a nossa vida: perca o controle. Perca o controle. Fala para sua amiga, perca o controle. Perca o controle, perca. Eu não estou falando aqui de mulheres loucas, desgovernadas. Eu não estou falando para você perder o seu controle emocional. Eu não estou falando de você perder o seu controle com as pessoas, de forma nenhuma. O Senhor nos convida a perder o controle para Ele. Perca o seu controle para Ele. Isso eu me lembro, sabe de quê, meninas? Quando eu comecei a dirigir, eu não usava o Waze de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe, eu tinha que ter o caminho na minha cabeça. Eu saía pesquisando, eu via por onde que ia entrar. Eu tinha que ter o mapa aqui na minha cabeça, porque eu não confiava no Waze. Ele ia me levar para um lugar que depois ia ficar meio difícil. E se eu errasse? Não, eu não podia de jeito nenhum. Eu tinha que ter tudo isso na minha cabeça, né? Só que teve um dia que deu um estalo, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que, na realidade, essa relação que eu tinha com o Waze retratava a minha relação com Deus, muitas das vezes, quando eu deixava de entregar o controle e deixava de viver a novidade que Ele tinha para mim, porque eu tinha que ter o controle, e eu percebi o quão controladora eu era. Então, e com Deus não é assim, queridas. Eu me fechava muitas das vezes e não me permitia viver o que Deus tinha, porque eu tinha que saber como é que ia ser. Queria que Deus me contasse. Eu não me entregava, eu não me jogava na presença de Deus para algumas coisas. Você lembra de Abraão, como Deus falou para Abraão? Olha só, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus sentou com Abraão e falou assim, vem cá, vamos conversar, eu vou te explicar. Vai ser o caminho por aqui, você vai por aqui, não. Em resumo, sabe o que Deus estava falando para Abraão? Vem que no caminho eu te explico. E Deus é assim. Vem, querida, vamos andando. Vamos trocando o pneu com o carro andando. E vamos que no caminho eu te explico.
E não é nada fácil quando a gente olha para essa natureza controladora, mas quem disse que é para a gente olhar para nós? O Senhor pede para nós elevarmos o nosso olhar para Ele. É para nós olharmos para Ele, entregarmos o controle da nossa vida. E é libertador, queridas, quando nós entregamos o controle da nossa vida para Deus e a gente nos entrega sem reserva. Sabe por quê? A gente passa a andar por caminhos que a gente jamais imaginou andar. A gente passa a viver experiências que jamais a gente imaginou, porque nós nos submetemos ao controle daquele que é poderoso. E outra coisa, Ele é o único que tem controle. Na nossa vida não dá para ter dois controles, duas vozes, dois comandos, não dá, ou é seu ou é de Deus. E se a gente assume o controle, nós tendemos a estagnar ou retroceder, e nós não queremos isso. Nós não somos um povo que retrocede. Nós somos mulheres que avançam. Nós somos mulheres que chegam onde o Senhor quer nos levar. Nós somos mulheres que chegam onde Ele está nos direcionando, porque Ele tem o melhor para cada uma de nós. Amém? Aleluia. E em terceiro, enfrente seus medos. E eu quero dizer para vocês, escolher enfrentar seus medos é a atitude mais libertadora que você pode tomar. Quanto mais cedo você fizer isso, mais rapidamente você conseguirá sair desse estado de espírito paralisante e devastador. O medo no nível pessoal, ele envolve os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa imaginação. E isso é devastador quando a gente deixa isso tomar conta. E a única forma de nós nos libertarmos de uma vez por todas do medo é nós utilizarmos a palavra de Deus, é nós nos enchermos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai dizer em Hebreus 4:12, que a palavra é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela penetra na nossa estrutura e ela corta o medo. E quanto mais você se aproxima dessa palavra, mais íntima você fica do Senhor. E mais cuidada, e mais amada, e menos sozinha você se sente. E quando você perceber, o medo já se foi como névoa. E a paz de Deus, que excede de todo entendimento, Ele guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E o Senhor nos desafia, enfrente os seus medos. Se encha da palavra de Deus. Aleluia. Queridas, e em quarto lugar e último lugar, o Senhor nos fala que Ele não desperdiça experiências. Use as suas experiências. Eu vejo aqui na minha frente um auditório lindo, florido, de mulheres lindas, de filhas amadas de Deus, mas cada uma tem uma história. E se nós fôssemos fazer uma linha do tempo, né, nós teríamos tantas coisas para contar. Nós teríamos erros e acertos. Nós teríamos algumas enrascadas que a gente se meteu, né? E que o Senhor, pela misericórdia, nos tirou dela. Nós teríamos muitas alegrias, muitos milagres, mas nós teríamos também muitas tristezas, muitas perdas, escassez, abundância. Mas eu quero dizer que todas essas circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida, eu creio que muitas delas não foi a vontade do Senhor que a gente passasse por elas. Mas o Senhor faz do limão uma limonada. O Senhor, Ele usa essas circunstâncias para glorificar o nome dEle. Essas circunstâncias que você passou ou está passando não é para te destruir. O Senhor quer te aperfeiçoar e usar essa área que você sofreu para ser bênção na vida de outras pessoas. Veja o que a palavra diz em 2 Coríntios 1, dos versículos 3 e 4.
Bendito seja o Pai do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Isso quer dizer, sabe o quê, queridas, que o Senhor fala para nós? Que todas essas tribulações e circunstâncias difíceis que nós passamos, não é para fazer parte de um álbum que a gente coleciona histórias, e que de vez em quando a gente abre e dá uma passada geral nessa nossa linha do tempo, a gente ri, a gente chora e depois a gente guarda de novo. Na realidade, todas essas circunstâncias que o Senhor nos passou, que nós passamos, foi para nós termos autoridade nesta área e para você abençoar as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você passou. E eu, gente, como testemunho para a glória de Deus, eu fui diagnosticada com câncer em 2020. Eu tive câncer de mama. E eu passei por todo esse processo, né, de quimioterapia, foi retirado primeiro o tumor, depois eu passei por quimioterapia, eu passei por radioterapia, fiquei carequinha. E sei muito bem o que é sentar naquela cadeira para tomar infusão, é uma bomba que deixa a gente, né, prostrada. Mas eu falei algo com o Senhor. Deus, eu quero ser bênção na vida das mulheres que passaram por essa mesma situação. Toda mulher que chegar ao meu conhecimento, que está passando por isso, que teve um diagnóstico, ou até que está com medo de ir ao médico para ter a resposta do exame, eu quero ir com ela, eu quero estar do lado dela, sabe? Porque eu entendo, queridas, que nós calçamos esse sapato e a gente sabe onde o calo aperta. Então, ninguém melhor do que eu, ninguém melhor do que outras mulheres que passaram pelo câncer para aconselhar e para orientar e para ser força e para ser boca e voz de Deus. Ninguém melhor do que você que passou por escassez, você que passou por um divórcio, pelo abandono, pela traição, pela violência, você que passou por tanta coisa e o Senhor tem te restaurado. Ninguém melhor do que você para se levantar como boca de Deus e para abençoar a vida de tantas mulheres que estão passando por isso, sem esperança, desesperançadas, precisando de uma palavra que eu e você temos para dar. E eu passei por uma experiência, é interessante que quando a gente se coloca mesmo, né, se joga e coloca para que o Senhor use, está aqui minhas experiências, você sabe que o Senhor ressignifica o nosso cotidiano. A sua ida ao mercado não vai ser mais a mesma. Né, que é chato, a sua ida para fazer uma compra, alguma coisa rotineira, Ele vai abrir os seus olhos, vai colocar pessoas ali, e você vai ser usada por Ele, você vai entender que você foi ali, não foi à toa, você foi ali com o propósito de estar abençoando alguém, tá? E outra coisa que eu quero te falar, você pensa que você, profissional, né? Você, o que está me vendo à mente aqui? Você é advogada? Não, você está disfarçada. Porque você é um agente do Senhor, você é uma filha amada de Deus. Você é cabeleireira, você está disfarçada de cabeleireira, querida. Você foi levantada por Deus para orar pela cabeça daquelas pessoas que sentam na tua cadeira e para declarar a bênção. Você que cozinha, seja qual for a tua profissão, olha com outro lado, coloque isso à disposição, as tuas experiências, a tua vida profissional, e você vai ver o quanto o Senhor vai te usar. Eu estava numa loja no shopping semana passada, eu até comentei isso com a pastora Lili, e eu vi uma mulher fazendo compras, paciente oncológico, carequinha, com uma touca e máscara, e eu cheguei perto dela, eu falei, eu vou lá falar com ela, porque eu me disponibilizei, eu falei, eu quero ser bênção na vida. E eu falei, oi, eu sou a Débora, tudo bem? Eu já passei por isso que você está passando. Eu sei exatamente o que é isso, mas eu vim aqui para te dizer que isso vai passar.
E eu vim aqui para te dizer que se você escolher passar com o Senhor, você vai ter uma força sobrenatural que você jamais vai ver, você já viveu na sua vida. E ela ali foi relatando o que ela estava passando, e ela falou comigo, você sabe, eu ando de cabeça baixa, porque as pessoas me olham, né? Elas ficam me olhando e eu abaixo a cabeça. Eu falei, querida, levanta a tua cabeça. Sabe por que as pessoas ficam olhando para a gente? Já cansaram de olhar para mim, quando eu estava de lenço, de lace, num restaurante, jantando com meu marido, eles olhavam para mim. Às vezes a lace que eu estava era show, às vezes a lace que eu estava tinha cara de lace. Então, eu falei, querida, olha só, eles não sabem o que falar, eles não sabem com as pessoas quando olham para a gente assim, elas não sabem como lidar com essa situação, não é nem por mal, é porque não sabe. Levanta a tua cabeça. E ela falou, eu posso te dar meu telefone? Eu falei, claro, me dá seu telefone, hoje tem culto de mulheres, foi sexta-feira passada, eu vou te mandar o link. Eu vou te mandar o link para você assistir o Encontro de Mulheres, o Despertar da Leoa. O Senhor vai te renovar. E depois dessa semana para cá, eu não falei mais com ela. Mas, gente, se disponibilize. Coloque à disposição do Senhor aquilo que você tem. E eu quero dizer uma coisa, eu já estou caminhando para encerrar. Se por acaso existe alguma dor na sua vida, né? A gente está falando de circunstâncias, de questões assim difíceis que a gente passa. Se existe alguma dor que você passou que ainda está doendo, o Senhor é poderoso para te curar, te restaurar e te levantar nessa noite. E eu quero orar por você, você que tem uma dor no seu coração, que você passou por alguma situação muito difícil no passado e que isso ainda não está resolvido dentro de você, dói quando você pensa, isso te impede, isso te acorrenta e te impede de você ir além, chegar onde o Senhor quer chegar com você. Coloca a mão no seu coração, só Deus está te vendo. Coloca a mão no seu coração, nós vamos orar agora. Senhor, eu quero apresentar as minhas amadas irmãs, que ainda, Senhor, têm feridas abertas, Pai, que querem se disponibilizar para o Teu reino, que acreditam, Senhor, que recebem a palavra de Deus no seu espírito nessa noite, dizendo que elas são prováveis, que elas nasceram para dar certo, mas existe uma ferida aberta, que o Teu Espírito Santo é poderoso para curar, o Teu Espírito Santo é poderoso, Senhor, para restaurá-la e para levantá-las. E eu oro, Senhor, para que elas passem a ter, neste lugar da dor, um lugar de autoridade, onde ela possa, Senhor, profetizar vida, onde ela possa, Senhor, ser boca de Deus na vida de tantas mulheres e tantas pessoas que estão passando pela mesma situação que ela está passando. Que elas se levantem nessa noite como mulheres restauradas diante de Ti. E que elas, Senhor, somem ao grande exército de mulheres que existe aqui neste lugar. De mulheres prováveis, de mulheres que nasceram para dar certo, de mulheres que são guiadas e dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querida, não deixe de dar o seu testemunho, porque o Senhor vai fazer, e já está fazendo grandes coisas. Amém. Essa obra está sendo concluída pelo Espírito Santo. Ele nos convida a nos olhar pelo lado certo e desfrutar a partir de um posicionamento, de uma alegria inexplicável e encontrar o propósito de vida e nós desfrutarmos dessa vida abundante que Ele tem para nós. Deus abençoe a cada uma de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade.